Ei, ei. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor nosso Deus, mais uma vez, por esta maravilhosa oportunidade, graciosa oportunidade de nos trazer mais uma vez aqui neste lugar, para adorarmos e bendizer ao seu nome, ao Senhor Deus que vive e reina para todo sempre. Gostaria de ler um texto com vocês, se encontra 2 de Pedro, capítulo de número 3. Glória a Deus. Segunda de Pedro, capítulo de número 3. Minha vontade era de ler o capítulo inteiro, mas nós vamos ganhar tempo. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo de número 14. Segunda de Pedro. Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram, irmão? Faço questão que todos o encontrem para a gente fazer a leitura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, versículo 8, na verdade, a partir do versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos arderão e se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurais que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Em nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo Jesus, gostaria de chamar a sua atenção para nós meditarmos nesta palavra, refletirmos um pouco acerca desse texto bíblico que tem algo a falar conosco nesta noite. É sabido de todos nós que o apóstolo Pedro ele escreveu 2 cartas. E a primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, ela tem um propósito de fortalecer, animar os cristãos, os irmãos dispersos pela perseguição,
Os irmãos que estavam sofrendo por causa das perseguições das pessoas de fora. É interessante que quando Deus está usando Pedro para fortalecer, animar os cristãos que estavam sendo perseguidos, Pedro estava cumprindo exatamente aquele texto que quando Jesus disse assim: Simão, Simão, o diabo vos pediu para vos cirandar com, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. E tu, Simão Pedro, quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. E agora Pedro está escrevendo a sua primeira carta, cumprindo esse propósito que Cristo havia falado para ele, que quando ele se convertesse, ele iria fortalecer os irmãos. Esses irmãos agora estavam querendo desanimar na fé, por causa das perseguições dos de fora. É fortalecido pelos escritos de Pedro. Essa segunda carta, a qual nós lemos, em que Pedro também escreve, ele escreve agora para advertir os cristãos acerca dos falsos profetas, acerca de algumas heresias que estavam surgindo no seio da igreja e que preocupava Pedro. Por esse motivo, Pedro agora resolve escrever essa segunda carta para advertir, para exortar os irmãos acerca desses falsos profetas que estavam inseridos no meio da igreja, ensinando algumas heresias. Perceba que se na primeira carta ele escreve para fortalecer os irmãos acerca da perseguição dos de fora, segunda carta, o perigo não está nas pessoas de fora. Na segunda carta, o perigo está nos que estão dentro ensinando falsas doutrinas. E a Bíblia diz que Pedro agora vai denunciar essas falsas doutrinas. Mas eu gostaria de deter-me apenas uma para conosco nesta noite, que é acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas, que negavam uma doutrina santa, uma doutrina que os profetas ensinaram, Jesus ensinou, os apóstolos também ensinaram, e agora esses falsos profetas estavam negando essa doutrina, a bendita esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 3, do capítulo 3, Pedro diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses falsos mestres, eles não só negavam a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas também eles estavam desanimando a esperança de alguns. Eles estavam desanimando a esperança daquelas pessoas que acreditavam na volta de Cristo. E o texto diz que eles escarneciam, aleluia, eles olhavam para o povo que acreditava nessa bendita esperança e escarneciam deles, dizendo:
Aonde está a promessa da vinda do Senhor? Que há tanto tempo vocês falam que Ele virá, e até agora Ele não veio. Eles zombavam da igreja, eles zombavam da fé do povo de Deus, daqueles que tinham expectativa, daqueles que ansiavam pela volta de Cristo. E essa doutrina e esse falso ensino estava sendo disseminado por esses falsos mestres. E agora Pedro, ele vai combater, ele vai pregar contra essas heresias, e ele vai falar do dilúvio, do tempo de Noé. Aí, o versículo de número 8, a qual nós lemos, Pedro diz assim: amados irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro estava dizendo que Deus, Ele não está preso ao tempo. Deus, Ele não está no tempo. Deus está fora do tempo, além do tempo, mesmo assim controlando o tempo, mas não é controlado pelo tempo. Aleluia! Para Deus não existe passado e nem futuro, porque Ele é eterno. Tempo existe para nós que somos limitados, para nós que somos humanos. É como se Pedro estivesse dizendo que para Deus a promessa da sua vinda é como se Ele tivesse feito no dia de hoje. Aleluia! Aí, essas pessoas que escarneciam vão ouvir de Pedro dizendo que Deus vai destruir a terra, mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra, reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro estava dizendo aqui acerca do dia do Senhor, que o dia do Senhor viria, e esse dia do Senhor seria o dia que Deus haveria de destruir a terra, e destruindo a terra, Deus depois o iria restaurar, fazer tudo novo. E esse dia do Senhor, em que Pedro está dizendo que Deus irá destruir a terra, será o tempo da ira do Cordeiro, depois que a igreja será arrebatada, irá se manifestar a ira do Cordeiro de Deus sobre os homens ímpios, sobre os homens perversos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, que neste dia os homens, eles correrão para os montes, se esconderão nas cavernas, com medo, fugindo da ira do Cordeiro. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 9, que este dia, o dia do Senhor, o dia do seu julgamento, os homens quererão a morte e não encontrarão. Eles procurarão a morte, mas a morte vai fugir deles. Eles não vão encontrar a morte. Aleluia! Este será o dia da ira do Cordeiro. Aleluia! Pedro estava advertindo esses impacientes acerca da negação da vinda do Senhor, quando ele dizia: onde está a promessa? Ele não virá mais. Pedro vai dizer: Deus não retarda a sua promessa. Deus não mente. Deus não está limitado ao tempo. Por que é que Jesus ainda não voltou, Pedro? Não é porque Ele é mentiroso, não é porque Ele é justo, não é porque Ele falhou na sua promessa. Por que é que Jesus ainda não voltou, Pedro? É porque Ele é longânimo.
aleluia, para conosco, não querendo que alguns se percam, aleluia, mas que todos venham a se arrepender-se. É por esse motivo que Jesus ainda não veio, irmão. É porque Ele é longânimo. Por que é que Jesus ainda não veio, Pedro? É porque tem muita gente ainda para se converter. Por que é que Jesus ainda não veio, Pedro? É porque tem muita gente quebrada que precisa se consertar. Por que é que Jesus ainda não veio, Pedro? É porque tem muita gente morna que precisa ser avivada. Por que é que Jesus ainda não veio, Pedro? É porque tem muita gente perdida que precisa aceitar a Jesus. Por que é que Jesus ainda não veio, Pedro? É porque Ele está esperando você. Aleluia! Porque é que Jesus ainda não veio, Pedro? É porque Ele não quer que você se perca. É porque se Ele voltar agora, você não vai. É porque Ele é longânimo. Por isso que Ele ainda não veio. Mas Ele é longânimo. Dentro da sua longanimidade, Deus nos dá tempo. Porque se dependesse de mim, dependesse de você, a gente é impaciente para com o pecado. A gente é impaciente com pessoas que não querem se consertar. A gente é impaciente com os pecadores. É só a gente assistir um jornal e a gente vê um estuprador, um serial killer, que a gente às vezes diz assim: esse aí tem que morrer mesmo. Esse aí tem que ir para o inferno mesmo. Se o mundo dependesse da gente, a gente já havia destruído ele. Porque a gente tem uma semelhança de Tiago e de João. Quando Jesus e Tiago e João vão entrando em Samaria, e a Bíblia diz o aspecto dele, o rosto deles era como que ia para Jerusalém. E os samaritanos disseram assim: por aqui vocês não passam. Tiago e João disse assim: Senhor, o Senhor quer que nós pedimos fogo do céu, como Elias pediu, para consumir todos? Jesus diz assim: vocês não sabem que espírito sois? Eu não vim destruir as almas, eu vim para salvá-las elas. Tenha paciência, Tiago, tenha paciência, João. E lá no capítulo 8 de Atos, depois João está pregando, sabe para quem? Para os samaritanos. Aleluia! Aleluia! Ele nos dá tempo, irmão. É por isso que Ele é longânimo, porque Ele nos dá tempo para a gente se arrepender. Apocalipse capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: eu dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeram. Ele é longânimo. Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas eu quero te dizer, aproveita essa longanimidade de Deus. Aproveita para buscar enquanto se pode achar.
Invoca Ele enquanto Ele está perto. Aleluia! Por que Deus é longânimo? Sabe por quê, irmão? Porque no dia do juízo, ninguém terá desculpa para dizer para Ele que não ouviu o Evangelho, que não teve oportunidade de se arrepender. No dia do juízo, Ele dirá: eu te dei tempo para que você se arrependesse. Eu te dei oportunidade. No dia do juízo Ele dirá: aleluia, eu preguei o Evangelho para ti. No dia do juízo Ele dirá: eu usei os meus pregadores, eu usei a minha igreja, eu revelei os teus pecados, aleluia, para você se consertar. Eu falei contigo através do seu pastor, eu chamei a tua atenção. Por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. É muito sério isso, irmão. Aleluia. Pedro diz assim: mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Aleluia. Nós aguardamos novos céus e nova terra, porque esta terra será destruída com fogo. É um contraste, aleluia, da impaciência, é um contraste da falsa doutrina, aleluia, dos falsos mestres que diziam, que escarnecia: aonde está a promessa? Pedro estava dizendo assim: enquanto eles escarnecem, enquanto eles tentam nos desanimar, dizendo Jesus não voltará mais, nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Irmão, a gente prega, a gente se esforça para pregar, aleluia, a gente estuda, a gente jejuma, a gente ora, a gente busca, aleluia, aleluia, a gente faz convite, a gente convida as pessoas, a gente jejuma para Jesus salvar as vidas. Mas não tem problema não, se você não quer ir, a igreja vai. Se você não quer ir, a igreja vai. A igreja vai. A igreja vai. A igreja vai. Nós aguardamos. Nós aguardamos. Nós aguardamos. Ramandara calara mandara faciara mandara raça. Aleluia. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Aleluia. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurais que seja achado imaculado e irrepreensível em paz. Os céus e nova terra.
não sei se você já leu Apocalipse, a partir do capítulo 21, onde João tem a visão do novo céu e da nova terra. Aleluia. Como ele descreve a beleza do novo céu e da nova terra. O que haverá no novo céu e na nova terra? Como viveremos no novo céu e na nova terra? Diz que parece que João faz um contraste com Gênesis. Parece que ele faz um contraste com a criação. Criação e nova criação. Porque na criação a Bíblia diz que Deus fez luminares superiores, inferiores, para iluminar a terra e o céu. Mas no novo céu e na nova terra, no novo céu e na nova terra, aleluia, a própria glória de Deus alumiará. E Jesus será a sua lâmpada. Aleluia. Aleluia. No Gênesis, o pecado entrou na humanidade pelo engano da serpente. Entrando o pecado, entrou-se a dor, entrou-se a lágrima, entrou-se a morte. Mas no novo céu e na nova terra, João diz, ele enxugará todas as nossas lágrimas, porque lá não haverá mais dor, não haverá mais morte. Aleluia! Nós aguardamos novos céus e nova terra. A igreja vai, a igreja vai, a igreja aguarda, a igreja tem esse anseio, essa expectativa. Ele virá. Aleluia. Novos céus e nova terra. O pecado entrou no mundo, esta terra, o homem se escondeu de Deus, o homem corria de Deus. Mas no novo céu e na nova terra a Bíblia diz, e o Senhor habitará com o homem, e o homem habitará com Deus para todo sempre. Por isso, amado, aguardando essas coisas, procurais que dele sejais achado, imaculado, irrepreensível e em paz. Eu encerro. Quem aguarda? Preciso falar uma coisa. Dizer para os irmãos que infelizmente nem todos que aguarda, que espera, irá subir. Nem todos que esperam, nem todos que aguardam verá o novo céus e a nova terra. Porque, irmão Adilson, porque não adianta eu dizer que aguardo. Aleluia. Não adianta eu cantar dizendo que aguardo e viver como se ele não fosse voltar.
há momentos que a gente está assim. A gente canta: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas a minha vida, a minha conduta não condiz com essa expectativa. Aleluia. Eram 10 virgens. Quantas virgens? 10. Todas eram virgens. Todas estavam aguardando, esperando. Aleluia, isso é sério, irmão. Todas esperavam, todas aguardavam, todas cantavam o mesmo hino. Todas estavam com as mesmas vestes. Mas só 5 eram prudentes. Só 5 estavam preparadas. Amados irmãos, sabendo dessas coisas que Ele voltará, esforçai-vos, procurai-vos. Aleluia, para que seja encontrado deles, imaculados e irrepreensíveis em paz. Só 5 tinha azeite de sobra. Aleluia, só 5 estavam preparadas. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você entendeu? Por que ele ainda não voltou? Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele não quer que você fique. É por isso que Ele é longânimo. É por isso que Ele nos exorta. Ele fala com a gente. Todo dia Ele dá uma oportunidade para a gente. A expectativa dele é que amanhã o Adilson vai se arrepender. A expectativa é que amanhã o João volte. Aleluia. A expectativa dele é que você, ao ouvir uma palavra dessa, tome uma decisão, aleluia, para com ele. Faça um concerto para com ele. Para quando ele voltar, você seja achado imaculado, irrepreensível, em paz. Porque ele é longânimo.